Não. Uma torre se erguerá do fundo do coração e eu estarei à borda, onde não há mais nada. Ainda acorda o indizível, a dor, de novo o mundo. Ainda uma coisa só, no imenso mal das coisas, e uma luz depois do escuro, um rosto extremo do desejo obscuro, exilado em um nunca apaziguar. Ainda um rosto de pedra, que só sente a gravidade interna de tão denso. As distâncias que o extinguem lentamente tornam seu júbilo ainda mais intenso. No programa de hoje, nós vamos receber Rafael Saar. Natural de Volta Redonda, ele tem uma obra que tem um diálogo profundo com a música e a canção. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Obrigado pela sua presença aí, né? Eu queria começar perguntando para você, qual foi a sua primeira motivação, né? Da onde que vem, assim, na sua vida, essa motivação de fazer cinema, né? Se isso é uma coisa que nasceu lá quando você era criança, se foi uma coisa que surgiu depois, enfim. Se você começasse a falar um pouco, pode ficar bem à vontade, assim. Tá. Quando você me chamou para fazer esse programa, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Como que isso... Volta e meia eu penso, assim, como que eu vim parar aqui, né? Fazendo cinema. E eu vejo, assim, uma forma muito estranha, porque na minha infância, assim, eu não tinha essa referência, né? Eu sou de Volta Redonda, né? Do interior do Rio. E lá, enfim, o acesso ao cinema, quer dizer, os filmes eram os que passavam na TV, locadoras, né? E eu fui poucas vezes ao cinema na minha infância, assim. O primeiro filme que eu fui ver, acho que foi dos Trapalhões. E filmes da Xuxa, esses eram os filmes que eu via. Então, eu tô falando isso porque eu acho que não havia essa referência, assim, de uma possibilidade de que trabalhar com cinema era viável, existia essa profissão, né? Então, quando eu cheguei para fazer o vestibular, né, com 17 anos, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu tinha crise, assim, de nervoso, ia para o hospital passando mal e tinha que tomar a decisão ali. Eu lembro eu no hospital tomando soro, e o que você vai fazer? Tem que marcar, porque a inscrição é hoje. E aí eu falei, põe comunicação. E aí eu fui fazer comunicação sem saber, assim, o que eu queria mesmo fazer, sabe? Mas eu gostava muito de televisão e acho que vislumbrava um pouco mais a coisa da televisão do que o cinema em si. E aí eu vim para a UF fazer publicidade. A música ali o tempo todo com a gente, né, ocupando um espaço grande, e muita mamadeira e muita fralda. Nós éramos mais que tudo 3 pessoas juntas. Por acaso eram um homem e 2 mulheres, mas éramos 3 pessoas juntas. A energia circulava para todos os lados. E desde o começo sempre houve uma 4ª pessoa, que era a própria música. Eu terminei o curso de publicidade aí para eu ir formalmente para o cinema, mas durante o curso inteiro de publicidade eu já estava totalmente no cinema. Eu fiz curtas assim na UF desde 2005, eu já dirigi assim coisas bem... Então, de certa forma, você já estava se encaminhando para isso desde o começo, embora você ainda talvez não tivesse essa noção tão clara, né? Eu acho que faltava essa coisa da consciência, né? Do acesso, né? Também a filmes mais próximos, né? Você vê que aquilo é próximo de você na temática, na estética, ou de pessoas próximas a você que fazem aquilo. Essa referência não existia, né? Então, eu até brincava, assim, tinha câmeras de vídeo, de tios e tal, pegava emprestado, fazia brincadeiras, assim, até tenho bastante coisa. E em VHS, mas, enfim, eu acho que foi muito um fluxo que eu fui seguindo e caí nesse lugar. Recentemente, por esses dias, né, eu vi uma foto sua nas redes sociais de você, alguma coisa sobre o Show do Milhão, uma gravação. Como é que foi essa experiência? Eu achei uma coisa muito inusitada. Foi antes ou depois desse processo de
de descoberta de que você estava no cinema já? Não, então, quando eu vim então, para a UF, eu ficava muito deslumbrado assim, com a coisa do cinema e de querer participar mesmo da galera que estava fazendo cinema. Então, mas ao mesmo tempo eu sempre me via e até me vejo deslocado assim, da turma do cinema, sabe? Nunca tive... Mas em que sentido? Eu não sei, eu nunca me sentia muito parte daquilo, sabe? Sim. Eu sempre me senti estranho, sabe? Aí eu fui fazer figuração. Então eu fiz figuração em muitos filmes, assim, dessa época. Que eu fiz figuração no Olga, do Jaime Jardim, Lisbela Prisioneiro, Tropa de Elite. Tentar, de alguma forma, entrar ali. Entendi. Eu acho que o Show do Milhão tá até dentro disso, assim, nessa ideia de trabalhar na televisão e tal, lá do começo, né? Então, eu já estudava na UF. Uma coisa que eu reparei, assim, que eu senti muito na sua obra, é que ela tem um caráter, isso, sim, claro que é uma visão pessoal minha, assim, um caráter muitas vezes ensaístico, né? Eu senti isso muito no Crisálida, né, que é um filme que fala sobre outro processo de criação, sobre o processo de criação musical. Tem a parceria que você está fazendo com o Ney Matogrosso, o filme do Capucho. Então tem o Homem-Ave, que também foi feito com o Ney. Então são filmes que sempre estão trazendo essas duas artes em diálogo, né? A música, a canção, a criação musical, eu sinto muito isso, por isso eu penso nesse caráter ensaístico. E o cinema, né? Por que essa opção, assim? Por que você, em algum momento, adotou mais essa opção? Qual o seu interesse, na verdade, nesse universo musical, assim? Por que ele é tão presente, assim, na sua obra? Eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço sempre, assim, não sei te responder. Eu sei, assim, que eu sempre tento experimentar e fazer algo diferente do que eu não fiz do trabalho anterior, que eu enfim, sempre tento fazer algo diferente do que eu acabei de fazer, né? Então, eu comecei, assim, essa história com a música, eu acho que com Homem-Ave, que a gente filmou em 2007, uma primeira parte, assim, era um filme ensaístico, experimental, sobre o personagem do Ney Matogrosso nos Secos e Molhados, né? Então, era uma experimentação em cima daquele personagem, assim, e tudo, a parte poética que eles trabalhavam, assim, o diálogo também de poesia e música, musicando poemas, assim, de Vinícius, de Cassiano Ricardo. Então a gente foi nesse caminho de buscar esse diálogo de poesia, música e cinema, assim, então, e fotografia também estática. O Ney fez vários ensaios fotográficos que inspiraram também o Homem-Ave, né? Mas tudo passou tão depressa. Não consigo dormir agora. Nunca o silêncio gritou tanto nas ruas da minha memória. Nessa época, assim, eu estava muito em crise, porque eu não conseguia trabalho, né? Eu fiz essas figurações que eu comentei e depois eu fui partir para tentar trabalhar, né? Então todas as produtoras, você imaginar, eu ia no sindicato, pegava a lista de todos os filmes que estavam sendo feitos, eu entregava currículo em cada produtora, enfim, nunca ninguém me procurou. E então aquilo me deu, e isso em publicidade também eu tinha passado, né? Eu não consegui nada. Um dos outros trabalhos assim, alternativos que comecei a fazer foi decupagem para documentários, então fiz decupagem para o Guilherme Coelho, para o Eduardo Coutinho, comecei a fazer uns trabalhos na Videofilmes, sempre com decupagem, com transcrição, né? Então fui fazer isso com o Joel, né? E aí dali eu entrei como pesquisador também, e depois, aí quando ele começou a filmar, fiquei como assistente de direção do Olho Nu. Então isso me aproximou muito do Joel, do trabalho do Joel, né? O que mudou totalmente minha visão e o meu trabalho também.
e porque eu nunca havia pensado em trabalhar com documentário. Sim. Então isso vem do Joel, totalmente. E a música da proximidade que eu comecei a ter com o Ney e de como a figura dele, a música dele me instigava assim. E aquilo foi, enfim, foi um divisor mesmo, sabe? Dentro dessa parceria que você fez com o Ney, né, a partir desse conhecimento do Joel Piscine, do Ney, até hoje ela está gerando frutos, né? Tem um filme, por exemplo, você tem os seus filmes em produção, né? Você fez um filme do Capucha, você tem um filme dele que está em processo de realização. Queria que você falasse um pouquinho desse processo, né? Eu acho que tem um pouco disso de um trabalho foi puxando o outro, né? Assim, eu tinha feito o Homem-Ave, aí como ele estava todo atravancado, assim, no processo de finalização, aí eu quis fazer um filme rápido na época, assim, e aí eu fiz o Depois de Tudo. Foi um curta, assim, que eu escrevi num dia, assim, umas 2 semanas depois eu filmei e no mês seguinte estava pronto, já estreou no festival. Agora eu tenho que ir mesmo. Eu sei. Me liga, tá? O Depois de Tudo é um filme que chama atenção porque ele foge um pouco dessa característica que a gente falou agora há pouco das coisas dos musicais, né? Ele é um filme já de ficção, ele tem uma figura diferente. Se puder falar um pouco dele, porque é um filme muito sensível, né? Muito interessante, assim, a coisa do amor na terceira idade, né? Eu acho que vem dessa urgência, assim, também, de fazer alguma coisa, sabe? Por isso, porque o Homem-Ave estava parado, eu tinha feito um curta antes, assim, que chamava A Carta, que era um filme também temática LGBT, eu tinha ido num festival em Fortaleza, For Rainbow, e aí e foi a primeira vez que eu viajei, assim, para um festival. E aí eu quis fazer um filme pro festival seguinte também, então com a temática LGBT e tal. E aí eu senti muito o lance do estereótipo, dos corpos e tal, então eu quis fazer Depois de Tudo um pouco para também discutir um pouco esse caminho, assim, do cinema LGBT, sabe, dos corpos ideais, da juventude, da sexualidade, e era urgente, assim, também, ter um filme pronto. Deve ser a 10ª vez que a gente vê esse filme, né? As crises, elas não são boas de forma alguma, mas de outra forma ela também acaba por nos fortalecer porque a gente tem que superá-las, né? Então eu queria saber como é que essas crises, você vê que elas de alguma forma te fizeram, inclusive, avançar, assim, né? É uma coisa... ir à frente, né? Superar o que tivesse que superar naquele momento e... Eu acho que esses momentos de crise colocam em xeque, assim, é isso mesmo que eu quero fazer? Eu preciso fazer isso? Ou não? Então, várias ideias e vários filmes, assim, vieram e nos momentos de crise foram descartados, assim, né? Nessa falta de urgência, de necessidade, assim mesmo, de fazer. Porque cada vez mais eu quero trabalhar menos, sabe? Mas eu trabalho muito. Sim. E tenho trabalhado muito, fazendo muita coisa, assim. Mas eu acho que isso, assim, transforma o trabalho de verdade. Assim, em 2015, quando rolou essa crise toda no Peixe, assim, eu não quis trabalhar mesmo, assim. Então passei um pouco mais de um ano sem fazer nada de audiovisual.
Nada, não quis fazer e caí nessa busca espiritual, assim, e isso transformou totalmente os filmes, assim. Se eu tivesse terminado o Peixe naquela época, ele não seria um filme. Mas de que forma você coloca essa transformação, assim, essa ligação espiritual? Acho que de amadurecimento também, assim, sabe? Não necessariamente esse lugar espiritual está nos filmes, mas estava... Ele está nos filmes. Está nos filmes. Está nos filmes também. Podia falar, mas como seria, assim, como é que você coloca isso? Não sei, porque acaba assim que, por exemplo, lá no Peixe, um exemplo, o Luiz tem um caminho espiritual lá que ele segue, e eu sinto assim, de como eu vejo o filme, eu vejo muito mais como eu puxei isso para o filme e para o personagem que a gente fez do Luiz para o filme, que não é um personagem também real, né? Um personagem ficcional também. Então, por exemplo, a gente foi... o filme chama Peixe, então eu fui buscar esse aspecto aquático e esse aspecto do peixe na obra dele, né? E em determinado a gente foi filmar uma cerimônia de Iemanjá. E ele veio me questionar, mas por que a gente vai filmar isso? Se eu não tenho nenhuma... Assim, não que ele não tenha... Ele não tem devoção por Iemanjá ou por essa espiritualidade. Mas aí... mas na conversa a gente chega num diálogo que aquilo tem a ver comigo. Entende? Que eu colocar aquilo pro filme e pro personagem tem a ver nesse sentido também autoral, né, pessoal. Sim. E passa a ter a ver com ele a partir desse momento, assim. Quais seriam as suas grandes referências, assim? Eu acho que o trabalho do Joel é um trabalho que me influencia muito, assim. Da Helena Inês, também como atriz e como diretora, assim. Leon Richman também é um diretor que eu curto muito, assim. E agora eu tô fazendo mestrado, né, e estou estudando essas relações de música e documentário dos anos 60, e estudando justamente o Nelson Cavaquinho do Leon, e o Betânia Bem de Perto do Bressanha também. O Pasolini é um cara também que eu, assim, também assisti a obra quase toda, curto muito, leio muito os escritos dele. Eu queria saber para você, como é que você vê o atual momento no Brasil, assim, para além do governo atual e tudo, mas assim, como um todo, pensando no atual momento como, sei lá, a última década, por exemplo, como é que você vê e as perspectivas também que você tem? Se você é uma pessoa que tem essa coisa dos editais, ou você procura outra forma de financiamento, como é que é isso para você, assim, né? É difícil falar disso, assim, mas, enfim, eu acho que é uma tensão constante, né? Assim, a descontinuidade da política pública, as formas de fomento que mudam o tempo todo, ou são interrompidas, e a burocracia, assim, e o tempo que você toma para fazer projetos e enquadrar ele num edital que determina como você tem que filmar, como você tem que pensar, como você tem que escrever. Eu acho que isso tudo é muito louco, assim. É muito difícil se adaptar a isso, assim, de que todo filme tem que ter um roteiro, tem que ter uma equipe assim, assado, e que o filme é de uma empresa. Cria uma certa formatação nos filmes, né? Diminui o espaço da experimentação, né? Tira a questão artística e te coloca como um empresário, um administrador. Isso é a última coisa que eu quero ser, né? Um problema recorrente no cinema brasileiro, né? Que o diretor de cinema quase, né? Ele acaba quase sempre sendo um produtor também, né? Principalmente nas produções de menor porte, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é a grande tensão para mim, assim. Então, e o acesso cada vez mais difícil, né? E principalmente para quem não está no mercado e não tem projetos que querem estar dentro de uma determinada estética industrial, comercial, assim, que eu acho que eu tento seguir. Então, acho que isso cada vez vai tendo menos espaço, né? Não quero conter em mim o espinho da rosa, defesa da rosa, fruto espinho da dor. Não quero conter em mim o espinho da rosa, defesa da rosa, fruto espinho da dor. O Eremitaine me chama a atenção por um ponto assim, que é um filme que fala
Fala também de amor, né, de alguma forma, né, porque são duas mulheres e tem o personagem masculino e tudo, que eles vão viver uma coisa que lembra muito os movimentos hippies, né, tem essa ligação, né, lembra não, eles estavam inseridos nos movimentos hippies, mas o que me chama a atenção é que ele não fala disso de uma forma clichê, né, ele não tem ele não parece um clichê do movimento hippie ou da década de 70, assim, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, né? Como fugir, às vezes, de falar de assuntos, às vezes, que são tão batidos ou tão comentados, que é tão fácil cair no clichê, como é que você pensa que você sai desse clichê, assim, né? De abordar temas, certos temas, sem cair num lugar comum, assim. O Yorimatan foi outro filme que saiu dessa coisa do fluxo, né? Através do Ney eu conheci a Lully, e através da Lully eu conheci a Lucina, e conheci a música delas, né? E aí, disso, a gente decidiu fazer um filme juntos. Eu acho que essa coisa de fazer um filme juntos, e não eu fazer um filme sobre elas, eu acho que era a chave, assim, da coisa, assim. Da gente pensar juntos que filme a gente queria fazer, de colocá-las não como personagens somente, assim, sabe, mas como autoras daquilo, sabe, como parte... Uma coisa mais horizontal, né? Exatamente. E nisso, isso é muita influência do Joel, né, de não ser um filme sobre, mas a partir e através de alguém, né, então não é um filme de depoimentos, assim, né, de pessoas falando sobre a história delas, porque elas estavam vivas, né? Hoje a Lully faleceu, e podiam contar a sua própria história, não precisava de ninguém para validar aquilo, né? A importância delas, porque a importância delas está por si só na obra e no discurso delas, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. Era o momento de queimar o salto alto de uma fogueira, deixar o cabelo ser como é. Foi uma época em que todo mundo podia ser você mesmo. E nessa época as pessoas, muita gente partiu para a comunidade, as soluções rurais, de morar junto em fazenda. E a gente também foi morar no sítio. E a gente foi partir para ter filho, fazer horta e compor os passarinhos. Os próximos projetos, né? Os filmes que você está trabalhando ou escrevendo, enfim, sobre o que você vai falar nesses filmes, né? Claro que você, assim, sem entregar o ouro, como dizem, né? Não precisa... Mas... assim, essa coisa do fluxo, né, de que a cada filme também eu conheço outras pessoas maravilhosas. Eu acho que os filmes também têm a ver com os encontros, né, assim, de você encontrar com uma pessoa, com uma história, com uma obra que te move e você achar que aquilo precisa ser dito, assim, precisa, não sei, que esse encontro renderia um filme, né, assim. E daí, assim, através do Ney eu conheci a Lully e a Lucina, veio o Yorimatan. Conheci o Luiz Capucho também, através do Ney, apesar ele é de Niterói e tal, e a gente construiu uma relação totalmente, assim, também muito forte, e a gente está terminando o Peixe. Por enquanto chama Peixe, mas eu acho que vai chamar Peixe Abissal, o filme, porque já tem muitos peixes. Então é um filme também muito diferente dos outros que eu fiz, sabe? Ele é muito mais radical no lance do hibridismo, assim, documental, ficcional, e de experimentação, performance, música, literatura. Então ele passa por vários caminhos, animação, e não é nenhum deles, assim. Entendi. Sabe? E estou fazendo um filme também, um documentário sobre a Baby do Brasil, e é um filme que eu já faço desde a época do Homem-Ave, que na época eu fiquei me questionando assim, que outro artista me instigaria da mesma forma, assim, visual, espiritual também, que eu acho que é algo também muito recorrente, assim, que é algo que eu sou muito ligado, né? E vou fazer um filme também sobre a Maria Alcina, chama Sem Vergonha. Aí a gente vai fazer também um filme também totalmente diferente dos outros, a gente vai fazer um musical, uma chanchada mesmo, sabe? Um musical biográfico, assim, comédia, talvez todo filmado em estúdio. Isso a gente deve realizar já esse ano. A partir desses encontros, né, que eu comentei, como um encontro também geram filmes e questões, assim, eu conheci o Diego Zanotti, que é um rapaz lá de Minas, numa sessão do Yorimatan, quando passou no Festival Primeiro Plano.
Enfim, passou um tempo, ele me chamou para fazer um documentário lá em Ibitipoca. E depois a Thaís Lobo, que é uma amiga minha. Então, esse encontro também de nós três também gerou um filme assim, muito bonito, assim, nesse momento da pandemia. A gente foi para Ibitipoca e fez um documentário que chama As Últimas do Mundo. Então, também foi, eu acho que cada filme vem puxando assim formas muito próprias assim de dizer e de filmar e de realizar, sabe? Pô, foi um papo maravilhoso, assim. Acho que vai dar para compreender um pouco mais, assim, do que você faz, assim, né, do seu cinema. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, gostei muito da conversa. Gente, essa foi a segunda entrevista dessa série de 5 encontros que a gente vai fazer, né? E até a próxima.